Figueiredo, por gentileza, Edmilson, só pronto. Tudo bem, Edmilson? Ficou tudo aí, bem, hein? Orgulhoso dessa sua irmã. Sim, sua irmã, nem tenha dúvida, estou aqui lisonjeado. Sim, faz um favor, tira o meu som, porque eu não estou... Eu vou começar com o fotógrafo. Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, tentei. Eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 horas da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era o carregador? Estava carregando o bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência, mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei sobre. Foi difícil fotografar sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Fotografei a nuvem de calças e o poeta. Ninguém, outro poeta do mundo, faria uma roupa mais justa para cobrir sua noiva. A foto saiu legal. Manuel de Barros, Ensaios Fotográficos, da Record 2000. Gente, eu estou realmente muito emocionado. O Hélio é uma pessoa que está presente em todas as nossas vidas. Nesses dias, revisitando assim sua obra, suas coisas, eu quase me acabei de saudade. O Hélio, ele realmente superou qualquer expectativa. Eu quero, antes de tudo, de dar continuidade à minha fala, agradecer a Fátima Mello, agradecer a família Mello, que hoje está aí, né, celebrando um aniversário, e nós estamos aqui para essa celebração. Fico muito agradecido, lisonjeado, por ter sido convidado para essa live. Rossini, você é um grande mestre, sem dúvida nenhuma. Agradeço também essas duas companhias que estão me fazendo, José Roca e essa minha mana querida, Eurilinda, né? Que coisa fantástica. Agradeço cada um de vocês, todas as mulheres, todas as crianças, todos os homens, né? Todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, assim, realmente de coração. O Hélio é um cara realmente maior. Eu vou tecer um histórico aqui para contextualizar melhor algumas passagens minhas, por exemplo, porque eu tive uma relação muito pessoal com ele. Né? Eu tinha um propósito de fazer um documentário com ele, e isso nós trabalhamos, vocês vão compreender um pouco melhor tudo que aconteceu aí nas minhas explanações. Né? Eu, em 1969, eu tinha entre 13 e 14 anos de idade, eu morei em Rio Branco.
no mesmo local onde hoje está ali, aquele hotel Guapindaia, ali na Avenida Floriano Peixoto, por trás da difusora Acreana, né? Dali transitávamos pela base, por toda aquela região ali. Era um bando de crianças, pô, cheias de vida, né? Poderia citar um sem número de amigos que nós construímos naquele período. Depois eu tive novamente, em 1975, eu saí de Chapuri e fui servir o Exército, na 4ª Companhia de Fronteira, e eu fiquei hospedado na residência da professora Laís, né? Laís Meira, uma pessoa, uma âncora também aí de Rio Branco, uma pessoa muito bacana, uma artista plástica, uma música, e o seu Hélio, ele transitava ali, foi um período realmente muito fantástico que nós tivemos oportunidade de viver e vivenciar, né? Em 76 eu vim morar em Brasília, foram muitas histórias, muita história. Mas, assim, em 90, nós voltamos ao Acre ali dentro, convidado pelo gafanhoto, né, o senador Mário Maia, né, ele me convidou com a missão de me candidatar a deputado federal. Era o momento da Frente Popular do Acre. Meu nome político, eu trouxe, na verdade, era Edmilson Mapinguari. Depois a gente fala do que originou, na verdade, esse meu nome. Eu tinha uma música que era uma música marcante, 12, 10, uma dúzia, uma dezena, Acre vivo de esperança, Mapinguari vale a pena. Era muita história, melhor não focar aí nas coisas que estão rolando aí dentro. Vamos lá. Quem quiser saber mais, então, como foi que aconteceu essas histórias todas, eu estarei realmente à disposição. O certo é que eu retomei a minha cidade natal, retornei à minha cidade natal, e lá, articulado com a sociedade, nós fundamos o Centro de Criação e Cultura Popular. Esse centro de criação foi uma verdadeira revolução que a gente trabalhou em Chapuri, porque eu tive a oportunidade de levar curso de teatro com Beto Rocha, com a Carla, com o Matias, com o Ivan Castelo e com muitos outros atores sociais. Levamos também curso de História Oral, uma parceria com o Departamento de História da UFAC. Empregando técnicas do curso de História Oral, nós resgatamos várias memórias relacionadas à cidade de Chapuri. Como é que era Chapuri na década de 30, de 40, de 60, de 70, de 80, a economia, as atividades culturais, os hábitos, os costumes, tudo o que acontecia, o que era a vida social, como é que a coisa acontecia, né? Pô, claro, estabeleci uma ótima relação com o Gregório na fundação, com o SESC, com o SESI, com tudo, com a Secretaria de Educação. E, nesse sentido, nós construímos ali, conjuntamente, com a comunidade, o apoio da comunidade e alguns atores ali, um documentário chamado Festa e Martírio em Chapuri, Extrativismo da Fé. Uma coisa fantástica foi esse trabalho que está aqui, olha. Esse trabalho que está aqui, né? O que é engraçado, na verdade, nesse trabalho é que nós entrevistamos 40 pessoas, 40 atores sociais de Chapuri. E éramos uma galera realmente fantástica ali dentro, cuidando desse processo todo, né? E tudo isso me fez alimentar um sonho, que era o sonho da gente poder dar continuidade aos encontros que eu tive, na verdade, com o seu Hélio, né? Nesse processo agitado que aconteceu, claro, o inevitável, né, que foi o encontro do Hélio Melo com Mapinguari mesmo, de verdade, né, que era eu, né? A recepção foi repetidamente calorosa, foi sempre uma coisa muito bacana. E, claro, evidente, o Hélio Melo sempre me recepcionou. A primeira vez que ele me recepcionou, ele já botou o cartão de visita dele, que era a música dele, Mapinguari. Olha ele aí, bicho feio da floresta que jamais pôde existir. Olha ele aí, bicho feio da floresta que jamais pôde existir. Canacuri, índio guerreiro, da raça Jamamadi, alertava os seringueiros os perigos a existir. Não adianta o homem forte, corre perigo de morte, enfrentar Mapinguari.
Mapinguari é uma fera que corre grande perigo. O índio, para o matar, a flecha tem que acertar ou no olho ou no umbigo. Canacuri, Canacuri, vamos unir nossas forças para matar Mapinguari. Vamos unir nossas forças para matar Mapinguari. O encontro com Hélio Melo sempre foi realmente muito fantástico, né? E quando o Hélio ele finalmente topou que a ideia de fazer esse documentário sobre a vida, sobre a obra dele, né? Isso foi uma coisa muito bacana. E eu tenho uma característica, quando estou trabalhando com a parte de fotografia, de filmagem, de cinegrafia, né? Que é me envolver exatamente com a pessoa para que eu tenha condição de buscar nela os argumentos necessários para a construção de um roteiro e a gente definir um planejamento de como é que as coisas teriam condição de funcionar, né? Então, essa proposta de documentário sobre a obra dele, ela teve um primeiro momento de pré-produção, né, desse documentário. Eu me aproximei muito dele, claro, buscava, na verdade, a confiança, o conhecimento, o detalhamento, tudo com muito cuidado. Uma amizade, ela requer toda uma condição, né, de predisposição, e principalmente, por exemplo, para uma pessoa que, assim, da grandeza do Hélio Melo, né? E nesse processo todo, até então, eu conhecia pouco da obra dele. E, para mim, foi uma grande revelação. Porque o Hélio Melo, ele foi um exímio contador de história, dos causos e mais causos, de todas as vivências, na verdade, que ele estava ali, impregnado. Depois eu fui compreender ainda mais, né? Ele era um cara que não media esforços, era um guerrilheiro incansável, um guerreiro, um persistente, um perseverante. Tudo isso para ele poder traduzir e publicar os famosos livros dele, né? Sabe? Assim, ele, História da Amazônia, Mistério dos Répteis e dos Peixes, Caucho, a Seringueira, os seus mistérios, História da Amazônia, Mistério dos Pássaros, a experiência do caçador e os mistérios da caça, a Via Sacra da Amazônia. Então, tudo isso daí, assim, o Hélio Melo é realmente um super escritor, não tenho dúvida nenhuma. E ele tinha uma certa timidez quando ele falava, por exemplo, da questão dele relacionada com a música. O Hélio Melo, na verdade, eu sempre dizia para ele: Hélio, você não tem nada que ficar, na verdade, acanhado em função de você chegar, eu toco, não toco violino, eu arranho violino, que nada. O Hélio Melo era um multi-instrumentista. Ele tocava violino, violão, cavaquinho, banjo, bandolim, o que pegasse que desse, na verdade, uma afinação ali dentro, e estava lá o Hélio Melo tocando, compondo, né? E por aí vai, né? Claro, ele teve uma alma aí que foi o grupo Sempre Serve, né? Sem dúvida. Mas o Hélio Melo, ele teve uma outra questão que é fundamental que seja dito. Ele compreendeu que o corpo dele falava. E, com isso, ele conseguiu incorporar aquela verve da encenação no teatro. Uma coisa assim fantástica, né? Porque ele se expressava, a arte dele vinha da alma, vinha do corpo. Claro, como artista plástico, um artista refinadíssimo. Eu concordo com o que a Eurilinda falou, e, assim, o Hélio Melo, ele tem que ser reconhecido como o mais erudito dos artistas acriando essa história de naif, isso é uma história para boi dormir. Entende? Esse cara, ele é um cara de uma complexidade realmente incrível. Quantos temas de pesquisas acadêmicas, quantas teses de mestrado, de doutorado, tudo mais, por exemplo, estão relacionadas à obra, ao trabalho do Hélio Melo. É um sem número de trabalhos. Sem dúvida, a UFAC tem que abrir as portas e tem que inaugurar
a condição do Hélio Melo enquanto doutor da UFAC, mas não deve ser só na UFAC, não. O Hélio Melo, ele é um cara que ele deveria figurar lá no Panteão, aqui no Panteão da Pátria, como um dos grandes da história do Brasil, sem dúvida nenhuma. Um artista de uma versatilidade, de uma criatividade à flor da pele. O Hélio Melo respirava a arte dormindo, sonhando, acordado, do jeito que fosse, ele estava ali dentro. O artista ali dentro, incorporado naquele invólucro que era o corpo dele, aquela cápsula, né? O encantamento no universo simbólico dele é uma coisa assim fantástica. Uma pessoa de uma consciência social e política totalmente ímpar. Um ser há séculos à frente de sua época. O Hélio Melo, com certeza, ele foi o melhor tradutor de todas as transformações nas paisagens do Acre e da Amazônia. Ele, com toda a sua obra, com o conjunto de sua obra, ele representou isso daí como ninguém. Eu tive vários encontros, na verdade, com o Hélio Melo. Tudo isso confirmando, na verdade, a importância, o legado desse cara. Quando eu olhava, na verdade, o Hélio Melo, ele já vinha, na verdade, com aquele sorriso para cima de mim, e a sensação é de que, por exemplo, ele está sempre aqui, ele está presente, o Hélio Melo está vivo mais que nunca. Eu, por diversas vezes, entre as quantidades de cafés, de sair naqueles guetos ali do mercado para comer bribote, para, sabe, fazia caminhada, fui até para a missa na catedral com ele, em tudo quanto era canto. Pô, o Hélio Melo é sempre o Hélio Melo. Uma pessoa totalmente reconhecida em toda a sociedade, em todo canto, entende? As crianças o adoravam. Por todos os locais que nós tivemos condição de caminhar, de transitar, o Hélio Melo sempre foi uma pessoa muito bem aceita, muito... Nossa Senhora! Um gentleman, uma pessoa realmente de um gabarito fantástico. E com ele, assim, eu tive oportunidade de construir a gente nessa ideia, focado ali, não, vamos embora fazer um roteiro, vamos embora fazer um roteiro, Hélio. E aí, comecei um roteiro com documentário, ele, na verdade, é fundamentado em cima de argumentos. E nós trabalhamos para esse roteiro da vida e a obra do Hélio Melo 12 argumentos. A vida no Seringal, Cenápolis e Floresta. A vinda para Rio Branco, o catraieiro, o barbeiro ambulante, o vigia, a busca pelo domínio técnico, a humildade que ele teve para poder furar o curso técnico do Genésio Fernandes é algo indescritível. Ele foi lá bater na porta em busca de mais técnica. O Hélio Melo, como músico, ele teria a condição de mandar ver, entende? Dar aula para muita gente. Porque ser músico é aquilo que o Hélio Melo é a sua expressão, realmente. E o Hélio Melo, como escritor, é um outro banho. Uma das coisas que a gente queria também abordar, que seria o 8º tópico, eram as técnicas do artista plástico. Quais eram as técnicas, na verdade, que ele utilizava? Também no tópico 9 da argumentação 9, o cidadão político na obra do artista. No tópico 10, nós trabalharíamos, na verdade, o Hélio Melo e a religião, porque ele era um cara religioso. Ele teve um legado da mãe, do pai, que eram católicos, e ele enveredou, na verdade, por essa área. E era um católico fiel, né? Eu queria, no tópico 10, também, 11, trabalhar com ele as reflexões sobre os mistérios da vida e da morte. Porque ele, na obra dele, ele tem uma espiritualidade
toda essa luz que aparece nos quadros do Hélio Melo não é uma luz comum, direcionada, não existe. É uma luz totalmente difusa. É uma luz rodeada de sombras. E eu queria também que o Hélio Melo falasse por ele mesmo quem é que deveria ser o próprio Hélio Melo, né? Assim, incrível, mas eu peguei aqui os tópicos desse roteiro, né? Eles estão aqui ainda impressos numa impressora matricial, né? A gente fez todos os objetivos gerais, específicos. Cada um desses argumentos foram desenvolvidos por mim e por ele, para a gente poder trabalhar, né? Depois de toda uma história, a gente conseguiu um apoio lá com o SENAC. A gente conseguiu uma voadeira e lá fomos nós, na verdade, para o Seringal, o Seringal Floresta e Senápolis, né? Fomos lá no Antimari também. Tive a oportunidade de conhecer a família dele lá em Boca do Acre, né? Foi uma coisa realmente fantástica essa relação de amizade que nós montamos, né? Essa relação ela foi uma relação tão fantástica que porque isso tudo aconteceu entre 93 e 94. Em 94, eu bati em retirada do Acre, eu vim embora para Brasília. E na minha vinda para Brasília, né, eu fui lá, uma das últimas pessoas que eu fui me despedir foi seu Hélio, né? Aí cheguei lá na casa dele, esse quadro que tem aqui, né, ele tinha me dado um quadro mais ou menos do mesmo tamanho desse daqui, né? Só que ele, naquela agonia, aquela aflição de embarque, de ir embora com a bagagem, ele dobrou o quadro, dobrou o painel dele, amassou o painel dele de qualquer jeito, meteu no meu carro, vai embora para Brasília, Edmilson. Rapidinho eu chego lá contigo, né? E aí, eu fiquei, na verdade, naquela expectativa de que ele realmente iria lá. Quando eu cheguei em Brasília, que eu fui abrir o quadro, ele tinha se quebrado todo, foi um desastre, né? Telefonei para ele, Hélio Melo, o que é que eu faço, pelo amor de Deus, com esse quadro? Ele disse, rapaz, Edmilson, faz o seguinte, Mapiguari, lava esse quadro, joga água em cima dele, bota ele para secar, que ele vai ficar bonzinho. Você acha que eu ia ter coragem de fazer isso com a obra do Hélio Melo? Jamais, entendeu, cara? Não tinha condição. Eu tinha perfeita consciência de quem era o Hélio Melo, né? E aí, então, fiquei. Quando foi em 1995, esse quadro está datado do dia 28/5, né, de 95. Ele veio aqui, ficou um período aqui comigo, né, em Brasília. E aí resolveu, digo, Hélio Melo, como é que a gente faz isso aqui? Ele foi lá para poder, tentou montar o quadro lá, claro, evidente que não deu certo, né? E eu cometi o deslize, cara, a coisa mais que eu mais me arrependo na minha vida. Ele pegou, na verdade, o que ele tinha trazido, o que ele tinha me dado, botou, forrou o chão, arrumou uma calota de fusca, e daí, então, ali ele preparava as tintas e começou, na verdade, a pintar. Eu destinei um quarto para ele ficou lá, na verdade, pintando e fazendo as coisas todas, né? E daí, então, foi buscar nanquim, os sumos de plantas, histórias todas, e daí, então, pintou esse quadro aqui, esse quadro maravilhoso, na verdade, para mim, né, que eu tenho até hoje, né? É um legado dele aí, o nosso papo, né? Depois, em 96, ele teve novamente aqui comigo, e nós conseguimos aí uma exposição com ele lá no Espaço Cultural da 508 Sul, né? E foi uma coisa muito bacana, tivemos oportunidade, várias histórias aconteceram, eram muitas vivências, né? O Hélio Melo, eu tenho tanta saudade dele, assim, por conta de toda a espontaneidade. Eu lembro que a gente ia, por exemplo, para o shopping ou fazer compras no supermercado, e ele chegava para mim e disse, Mapiguari, bora fazer o seguinte, vamos pegar uma porrada de barro, entende? A gente bota o barro assim, passa no teu carro, porque essa quantidade de carro não dá para ver teu carro.
Então, eram histórias e mais histórias, na verdade, que nós tivemos condição de vivenciar, né? Eu quero encerrar essa minha participação aqui com um outro poema chamado Canção Amiga. Eu preparo uma canção em que a minha mãe, se reconheça. Todas as mães se reconheçam, que falem como dois olhos. Caminho por uma rua que passa por muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo, como quem ama ou sorri, do jeito mais natural. Dois caminhos se procuram. Minha vida, nossas vidas, formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Hélio Melo vive, Rossini.